voltamos com o nosso programa Sempre com Você. Gente, quero lembrar vocês da campanha extra Triunfará, viu? Anteontem venceu, né, mais um boleto dessa campanha. E vai ter mais um boleto agora, dia 20 de dezembro. Essa campanha ela foi diferenciada com 3 boletos. E a gente pede a sua colaboração. Quero lembrar vocês que a nossa campanha extra é sempre para o nosso extra, para o nosso algo a mais. A colaboração na campanha extra não substitui a colaboração mensal. Então você contribui com a gente todo mês, né? Claro, como sempre. E aí na campanha extra você dá o seu algo a mais. Pega o 13º, gente, vou insistir no 13º, pega o 13º, faz uma colaboração a mais e ajude a nossa obra de evangelização, tá? Com esse a mais a gente também vai dar o nosso a mais aqui no nosso, na nossa emissora, não no nosso programa, não só no nosso programa, mas na nossa emissora de televisão, rádio, TV, internet, tudo junto. Não é mesmo, Nelson Henrique? Vamos às notícias de hoje com ele, então. Boa tarde, salve Maria Imaculada. Boa tarde, Antonielli, salve Maria Imaculada. Boa tarde para você também que está em casa. Vamos para as principais informações do dia. O advogado Gustavo Beniano foi confirmado como ministro-chefe da Secretaria-Geral do Governo de Jair Bolsonaro. A Advocacia-Geral da União será liderada por André Luiz de Almeida Mendonça. E o general Carlos Alberto dos Santos Cruz deve comandar a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O advogado Gustavo Bebiano será ministro-chefe da Secretaria-Geral do Governo de Jair Bolsonaro. Segundo a Agência Brasil, o ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni, confirmou o nome do defensor nesta quarta-feira. O presidente do PSL, durante a campanha eleitoral, adiantou que a principal atividade de sua pasta será a modernização e a desburocratização do Estado. No Twitter, Bolsonaro informou também nesta quarta-feira que a Advocacia-Geral da União será liderada por André Luiz de Almeida Mendonça. O jornal O Globo noticiou que o general Carlos Alberto dos Santos Cruz foi escolhido pelo futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, para comandar a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Secretário de Segurança na primeira fase do governo Temer, Santos Cruz ofereceu suporte à intervenção federal no Rio de Janeiro. O general também possui experiência internacional, com participações na ONU e no comando de ações no Congo e no Haiti. E o presidente Michel Temer, ele se encontrou com o presidente chileno Sebastián Piñera nesta última quarta-feira para a assinatura de um tratado de livre comércio negociado em tempo recorde. O acordo inclui a eliminação de roaming internacional para dados móveis e a telefonia entre Brasil e Chile. Chile e Brasil assinaram nesta quarta-feira um tratado de livre comércio que vai aprofundar o intercâmbio entre Santiago e seu maior parceiro comercial na América Latina. O acordo, que levou apenas 6 meses para ser negociado, vem atualizar o acordo de associação econômica vigente entre os dois países há 30 anos e a associação chilena ao Mercosul, do qual o Brasil faz parte com Uruguai, Paraguai e Argentina, e que libera de tarifas por completo o comércio bilateral. Dentre os pontos estabelecidos pelo novo TLC está a eliminação do roaming telefônico após 2 anos da vigência do tratado, o que impactará no turismo, no comércio digital e nos empreendimentos, de acordo com as autoridades chilenas. E este acordo comercial, que foi desde ontem, muito saudado no nosso país, pela imprensa, pelo povo brasileiro, e eu verifico que aqui também, no Chile, é igualmente enaltecido e ressaltado. Este acordo de livre comércio vem para aprofundar o comércio de bens, de serviços, a integração e, portanto, é um novo grande passo adiante nesta relação. O tratado também incorpora acordos em matéria de investimentos, serviços financeiros e compras públicas, o que dará a possibilidade de empresas chilenas participarem de licitações públicas no Brasil em igualdade de condições com as locais. O Brasil atualmente é o maior parceiro comercial do Chile na América Latina. Entre janeiro e agosto, o intercâmbio comercial cresceu 21%. A cada ano, 500 mil brasileiros visitam o Chile, enquanto 300 mil chilenos viajam ao Brasil, segundo dados oficiais. O Fórum Mundial de Pensamento Crítico na Argentina recebeu a ex-candidata à vice-presidência Manuela Dávila e também o ex-candidato à presidência Guilherme Boulos. Os políticos discutiram principalmente a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro e o futuro do Brasil.
A ex-candidata à vice-presidência Manuela Dávila e o ex-candidato à presidência Guilherme Boulos participaram do primeiro Fórum Mundial de Pensamento Crítico na Argentina. Os políticos discutiram principalmente a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro e o futuro do Brasil. Nós não temos a menor noção do que será, porque está fora da nossa gramática eles. Nós sabemos que são neoliberais, que são ultraliberais, que farão essas reformas, que nos perseguirão, mas não sabemos como. O fórum, com 50 mil inscritos, é organizado pelo Congresso Latino-Americano de Ciências Sociais, em contraposição ao G20, realizado também na capital argentina. As ex-presidentes do Brasil, Dilma Rousseff, e da Argentina, Cristina Kirchner, participaram do encontro e defenderam a construção de amplas frentes populares para enfrentar as direitas na América Latina. O esperado ex-presidente do Uruguai, José Mujica, não compareceu. No Twitter, justificou a ausência como uma medida para não criar obstáculos entre a Argentina e o Uruguai. E o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, ele confirmou a sua viagem ao Brasil na próxima semana. Ele deverá se encontrar com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Um dos mais importantes assessores do presidente americano Donald Trump virá ao Brasil. O conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, disse nesta quarta-feira que vai se reunir no final deste mês com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Bolton será o primeiro oficial de alto escalão dos Estados Unidos a se reunir com o presidente eleito. O assessor de Trump escreveu no Twitter que está ansioso para encontrar com o próximo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, no Rio em 29 de novembro. Bolton também escreveu que eles compartilham muitos interesses bilaterais e vão trabalhar de perto para aumentar a liberdade e a prosperidade em todo o hemisfério ocidental. Estudantes universitários enfrentaram a polícia nesta quarta-feira durante uma passeata em Caracas contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Enquanto isso, alunos chavistas se reuniram no centro da capital da Venezuela. Tensão nas ruas de Caracas nesta quarta-feira. Um forte esquema envolvendo policiais de choque e militares barrou um grupo de cerca de 400 alunos de várias faculdades que havia partido da Universidade Central da Venezuela. O grupo pretendia protestar por ocasião do Dia do Estudante. Os universitários tentaram romper a barreira policial e os agentes reagiram com bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. Alguns estudantes com o rosto coberto atiraram garrafas e pedras nos policiais, mas acabaram se dispersando. Uma estudante ficou levemente ferida por uma bomba de gás lacrimogênio e foi socorrida por paramédicos. Um policial também se feriu na boca. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lançou ontem, quarta-feira, a mais nova tradução da Bíblia oficial da CNBB. O projeto teve início em 2007 com uma equipe de sacerdotes que formavam a coordenação de tradução e revisão. Durante o lançamento, o coordenador de tradução e revisão da Bíblia, Padre Luiz Henrique, afirmou que a revisão se compôs de características diversas das traduções anteriores. Também fez memória aos que colaboraram com a primeira edição. É preciso recordar o valor destes homens, sobretudo, na sua grande maioria. Alguns hoje são bispos, arcebispos, outros são ainda professores, alguns já faleceram. E a nossa primeira palavra é de gratidão a todos eles que nos precederam nesse trabalho e que, de alguma forma, facilitaram muito do nosso trabalho por terem garimpado um pouco antes esse terreno. Segundo o presidente da Comissão para a Doutrina da Fé da CNBB, Dom Pedro Carlos Cipollini, a tradução é importante para a Igreja no Brasil, porque serve de referencial. A Conferência Episcopal, os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, tem uma tradução aprovada pela Comissão de Doutrina, pela presidência da CNBB, e isto faz a diferença no sentido de que dá uma segurança maior no uso desse texto, nas várias atividades da nossa igreja. Enfim, a evangelização,
divulgar a palavra de Deus, evangelizar, isso é que é o importante e faz a diferença toda, né? Um texto para divulgar a palavra de Deus. Falando um pouco sobre a previsão do tempo, o tempo continua parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde em Mato Grosso do Sul. As temperaturas, porém, permanecem estáveis, na máxima de 33 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Campo Grande, dia parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar entre 90% e 60%. Antonielli, essas foram as informações de hoje. Até amanhã. Salve Maria Imaculada. Amanhã, Nelson Henrique. Salve Maria Imaculada. Gente, amanhã tem entrevista, tem música aqui no nosso programa Sempre Com Você. Nós vamos ficando por aqui, desejando para você uma excelente quinta-feira. Amanhã, 1h45, estaremos de volta. Tem música, tem entrevista, inclusive amanhã nós vamos falar sobre o combate ao câncer infanto-juvenil. Vamos receber a oncopediatra Thaís Siuf para bater um papo aqui com a gente, tá bom? E tem música também com o Carlos Eduardo. Beijo grande pra você, Deus abençoe, salve Maria Imaculada. Tchau, tchau. Nessa colhida encontrei a paz, no seu repouso encontrei a luz, assim eu cheguei a